Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é um político experimentado, já viu muita coisa aqui pelo Congresso, mas pela lista de prioridades que escolheu, parece que se mantém fiel aos temas que vem defendendo desde que chegou aqui. Entre eles, a defesa do Estado Democrático de Direito e do ex-presidente Lula, a denúncia da supressão dos direitos sociais, o combate à agenda neoliberal, entreguista e conservadora, e ele é a favor de uma agenda de segurança pública cidadã. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Agora, deputado, como diria o nosso Renato Russo, mudar as estações, nada mudou, e de repente alguma coisa aconteceu, mas tudo está assim tão diferente, né, na melodia famosa. O que foi que a esquerda, para a gente começar, fez ou deixou de fazer para que o Brasil começasse a viver um período político dominado pela extrema-direita, como é esse que está aí? Paulo, eu quero agradecer o convite para participar desse prestigioso programa, agradecer porque você é um jornalista muito experiente, muito experimentado, como você me tratou, mais do que eu, e agradecer os telespectadores que acompanham o nosso programa, né? Bom, esse fenômeno dessa transição para a extrema-direita, ele é um fenômeno que não é só brasileiro, não é? É mundial. Ele é mundial. Você tem esse fenômeno nos Estados Unidos, você tem na Inglaterra, né, com a saída da Comunidade Europeia, o Brexit. Você tem também na França, você tem na Alemanha. Aqui na América Latina. Na América Latina há uma mudança de áreas aqui no Chile, na Argentina, na Colômbia, enfim. Eu atribuo essa indireitização do mundo a basicamente três fenômenos, né? O primeiro deles é o fenômeno da crise econômica que começou nos Estados Unidos em 2009, depois foi para a Europa em 2011 e chegou na China em 2015. A crise econômica atingiu fortemente o nosso governo, que era o governo de Dilma Rousseff. E ali eu vou apontar um dos problemas, mas vou fazê-lo mais para frente, que eu acho que nós erramos na política econômica em 11 e 15, né, em dois aspectos. Um segundo fenômeno de indireitização do mundo é uma revolução no digital que está atingindo fortemente o mundo do trabalho. Que é a chamada economia ou indústria 4.0, tá certo? Você robotiza, informatiza, digitaliza e elimina milhões de empregos, né? A crise já eliminou milhões de empregos e agora essa mudança na economia, ela já faz com que você perca milhões de empregos. Então, a crise econômica, com o epicentro nos Estados Unidos em 2009, eliminou milhões de empregos no mundo, levou o mundo a uma recessão econômica, e a revolução digital eliminou mais empregos. E você gera uma insegurança no mercado de trabalho, no mundo do trabalho e na classe média. Né? Há uma desindustrialização, são perdidos empregos, etc. E uma terceira razão é esse mundo da comunicação, do fake news, né? Quer dizer, passa a ser verdade o que não é verdade. O fim das certezas. O fim da certeza. O cidadão, para saber o que é verdade, ele tem que consultar tanto... Se o Eric Hobsbawm escreveu A Era das Certezas, agora ele poderia escrever A Era da Mentira. A Era da Mentira, né? A pós-verdade, como se chama, né? Esses três fatores fizeram com que nós, no governo, fôssemos atingidos por esses três fatores, né? A crise de 2009, 2011, 2015. Segundo,
desindustrialização, impacto dessa economia 4.0 e, em terceiro lugar, as fake news, que, na minha opinião, foram decisivas para a eleição do presidente de extrema-direita, do Bolsonaro. Você pergunta que erros nós cometemos. Eu acho que nós temos que nos debruçar também sobre os nossos equívocos. Um primeiro equívoco nosso foi não fazer reformas como a reforma política. O sistema político foi degradando. Veja hoje o que foi mais forte nessas eleições de 18. Eleições de bancadas corporativas, né, religiosas. Né? O peso da religiosidade, sobretudo da evangélica, não foi decisivo. São igrejas. Foi decisivo. Igrejas, né, que elegeram muita gente. E o sistema político ficou mais difícil, mais caro, mais complexo para o cidadão comum entrar. Né? Então, nós deixamos de fazer a reforma política. Acho que foi um problema muito forte na sociedade brasileira. Né? Do ponto de vista das medidas econômicas, eu acho que em 2011, quando nós tínhamos superávit em relação ao final do governo Lula, né, aquele superávit, ao invés dele ter sido aplicado em obras públicas, em investimentos, em indução do investimento, aquele superávit foi capturado através de subsídios e isenções pelos empresários. Né? E o que eles fizeram com esses recursos? Eles puseram no bolso. Embolsaram. Eles embolsaram. Né? E quando veio a crise em 2015, na minha opinião, a operação de ajuste do Levy foi uma operação incorreta. Né? Então, eu vejo... Juntou isso tudo, um caldo de cultura maravilhoso. Né? É isso. Então, nós tivemos dois pilares que talvez nós tenhamos fragilizado a nossa posição. O primeiro pilar foi o pilar da crise econômica, que nós não tivemos um preparo para enfrentá-la. E, em segundo lugar, nós tivemos um segundo pilar muito complicado, que foi não ter feito uma reforma política e nós utilizamos o que a Bíblia chama das roupas velhas. Né? Não se põe remendo novo em roupas velhas. Nós devíamos ter feito uma reforma política e fomos, assim, encontrados com as mesmas práticas do velho sistema. Só que conosco nós não poderíamos ter sido confundidos com elas. Nós já estamos quase no final. Só esse diagnóstico aqui, essa reflexão já nos tomou a maior parte do tempo. Mas eu não gostaria de deixar o programa terminar sem que o senhor falasse dessa pauta prioritária que eu me referi aqui. E dela eu tiraria principalmente dois pontos. O combate à agenda neoliberal e essa questão da supressão dos direitos sociais. Aí o senhor deve estar se referindo basicamente à reforma trabalhista e a outros pontos, não é isso? É importante dizer que o governo Bolsonaro, ele é um governo orientado pelos bancos, pelo sistema financeiro, pelos grandes grupos econômicos, tá certo? E o que eles querem? Em primeiro lugar, eles querem alienar o patrimônio público, vender o que é bom nas empresas públicas. Eles não venderão algumas... Aliás, eles nem escondem isso, já foi anunciado. Eles já anunciaram. Publicamente. Tudo que dá lucro, eles vão vender. E, em segundo lugar, eles vão continuar a sanha de tirar direitos. O Temer já fez isso na reforma trabalhista e agora eles vão fazer na reforma previdenciária, que é tirar direito dos mais pobres, tirar direito de quem recebe benefício de prestação continuada, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, da mulher. Quer dizer, estabelecendo idade mínima, tá certo? Eles vão estabelecer idade mínima para um país que as pessoas não são iguais. Quem trabalha aqui no carpete não tem o mesmo desgaste físico de quem trabalha debaixo do sol carregando peso, tá certo? Não? E eles vão mexer nos benefícios, vão encurtar os benefícios, vão diminuir os benefícios. Então, acordo nessa área a gente pode esquecer. Mas não tem acordo. Nós vamos propor uma reforma da Previdência que atinja privilégios, mas proteja os direitos. O governo vem falando e repetindo o tempo inteiro que precisa de união de todos, de alguma tentativa de entendimento, compromisso, para ver se realiza a reforma. Veja, eles querem uma economia de 500 bi. Né?
A nossa pergunta é, nós topamos essa economia, vamos tirar as isenções de INSS que foram dadas para o agronegócio, que é lucrativo? Vamos tirar as isenções que foram dadas em relação à pejotização, a excessiva pejotização que tem, né? Então vamos mexer no andar de cima. O que eles querem é mexer no andar de baixo, com o trabalhador que constrói o Brasil a duras penas e ganha pouco. Isso não tem acordo. Então nós queremos fazer uma reforma que mexa com privilégios e não mexa com os direitos, né? E, portanto, não prejudique o povo mais pobre do Brasil. Segurança pública cidadã significa revirar esse projeto que Moro está encaminhando aí? O senhor já se debruçou sobre as principais propostas? A proposta do Moro não diz respeito à segurança. Ele não diz que vai integrar as polícias em nível nacional, estaduais e municipais, ele não vai integrar as polícias com o Poder Judiciário com a prevenção. Em segundo lugar, ele não tem um plano de reforma das polícias. Em terceiro lugar, ele não tem um plano de reforma da justiça criminal, ele não tem um plano de reforma do sistema penitenciário e nem um programa de prevenção. Ele não lançou um programa de diminuição de homicídios, preparação da polícia para desarticular o crime organizado, desarmar o crime organizado, não. Ele trouxe um plano de aumento de penas que, na minha opinião, vai repercutir no sistema carcerário, aumentar a população carcerária onde se organiza o crime no Brasil. Então, segurança é outra coisa. O que ele está fazendo é tentando responder ao eleitorado dele e, na minha opinião, de maneira perigosa, dar licença para matar. E as mulheres se queixando de que não foram contempladas, elas que são as grandes vítimas da violência. A gente tem visto isso diariamente em toda a parte. Aliás, na medida que ele libera armas, ele vulnerabiliza as mulheres, porque parte do problema da violência aqui no Brasil é a violência doméstica, né? Os feminicídios. Eu queria agradecer a você, mas também toda a tua equipe, os câmeras, e eu gostaria de homenageá-los na pessoa do Ronilson Langamer, o Irã Rodrigues, José Alves, o Gutenberg, o Wagner Gomes, o José Leite, o Guilherme Caetano, o José Costa, o Dernal, enfim, essa equipe que às vezes faz e ajuda a fazer um bom programa bacana, sob o seu comando, mas nunca aparece. Então, me permita homenageá-los aqui. Muito obrigado, senhor. Volte sempre. Sabe? Obrigado, Paulo. Bem-vindo. Um abraço. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.